Maia, irmã do meu tetravô Francisco da Rocha Maia. Praxedes, porque meu bisavô Praxedes Alves Maia colocou os nomes dos filhos sobrenome Praxedes, mas que na verdade é Maia. O meu avô Pedro Alves Praxedes de Brejo do Cruz, inicialmente era Pedro Alves Maia. Agradeço e em nome de Josafá saúdo a todos que estão aqui. Rodolfo é descendente de Rochael Maia, como diz o parente, o velho Bastião de Ciazinha, um dos maiores conhecedores da história da família Maia, do velho Rochael. Adquiriu gosto pela genealogia através de Vicentinho, filho de Tomás da Rocha Maia, Tomás, filho de Martiniano da Rocha Maia. Agradeço de coração a Edivânio. Adquiri algumas coisas através de Michelane, mas tinha curiosidade de conhecer a história da Lagoa de Pedra, da família. Minha avó Sininha sabia muita história da Lagoa de Pedra, mas lamentavelmente eu não tinha interesse por isso na época. Mas hoje, já fui taxado de doido, eu estava dando aula em São Bento, curso superior, e o aluno disse: professor, disseram em Catolé que você é doido. Posso até ser doido, mas não sou besta. Esse detalhe. Então veja bem, em 1640, Antônio da Costa Azevedo Maia, lá em Portugal, casou com Ana Maria da Gama da Maia. Ela, prima de João da Gama da Maia, o João da Maia da Gama, que governou a Paraíba de 1708 a 1717. Eles eram primos. Ana e o João, governador. Através de João da Maia, muitos portugueses vieram para a Paraíba, para o Brasil e, mais precisamente, para a Paraíba e Rio Grande do Norte. Alguém perguntou aqui: você é formado em História? Não, eu sou formado em Educação Física. Estou aposentado há 8 anos, inclusive trabalhei em Patu, no comercial. Fui acidentado, hoje eu sou inválido, tenho dificuldades aí, estou aposentado, logicamente. Então veja bem, 2 filhos desse casal, o capitão Pedro de Azevedo Costa, veio para a Paraíba através do governador da Paraíba, Alexandre de Souza Azevedo, que era parente também da família. E esse Pedro se tornou um homem rico. E através dele, ele era casado com Ana Maria de Araújo Pereira de Azevedo, e através dele, os nossos antepassados vieram para o Rio Grande do Norte e para a Paraíba, depois para o Ceará, que era governado por Pernambuco. José Antônio de Azevedo Maia, irmão do capitão Pedro, casado e veio de Portugal, era o pai de Joana Maia Martins Barreto. Ela veio para a Paraíba, foi proprietária de terra ali em Riacho dos Cavalos, casada com Pedro Velho Barreto, comandante capitão de milícias em Portugal. E dali de Riacho dos Cavalos, ela foi para o Vale do Piancó, fundou a cidade lá do Piancó. Ela fundou a cidade que agora eu fiquei pensando em Joana, como foi que ela veio e fugiu a cidade, mas volta. Não, vai chegar. Catingueira. Mas agradeço a ajuda que o Serviço Itaporanga ajudou a chegar em Catingueira. As coisas são assim. Veio também o padre Francisco Álvares Maia. Esse padre era meu danado. Ele foi o primeiro pároco de Caicó em 1748. Mas ele conseguiu arranjar uma namorada lá de Olinda. E lá no Ceará, ele deixou uma descendência enorme. O filho dele, por sinal, Francisco Maia Alarcon, esse Alarcon vinha da mãe, que era descendente do padre Daniel Alarcon, que veio da França, fugiu com medo da Inquisição, e lá eles fundaram a cidade de Tabuleiro de Areia, depois de Tabuleiro do Norte. Falou em Rodolfo, esse rapaz está aqui, novo. Rodolfo hoje tem um trabalho de pesquisa que vocês precisam ver. Já foi descoberto tanta coisa sobre essas famílias que só ele e Deus estão sabendo. Rodolfo descobre, eu leio. Ele descobre e eu leio. Meu trabalho é ler. E já descobri muitas coisas também. Então veja só. Eu falei em Joana Maia Martins Barreto, falei no padre, mas uma irmã deles ficou em Portugal. Maria de Azevedo Álvares Maia, casada com um primo chamado Francisco Vitorino Pereira Maia. Esse casal, eles foram os pais de Antônio, Vitorino e Francisco Álvares Maia, nosso patriarca. Antônio e Vitorino casaram lá para as bandas da capital da Paraíba.
Olha os famosos lábios, né? E Francisco Alves Maia, nosso patriarca, o pai dele era um simples lavrador lá em Portugal. Ele chegou na Paraíba e ele já viu algo. Por que eles vinham para a Paraíba? Eles vinham atrás de riqueza e atrás de casamento. Muitas vezes os casamentos já estavam marcados. Eram casamentos arrumados. Francisco Alves Maia ficou trabalhando de mascate, visitava os currais do sertão da Paraíba e os engenhos de cana-de-açúcar lá em Pernambuco. Lá ele conheceu a família do capitão Bento de Araújo Barreto, casado com Teresa de Jesus Ferreira da Silva, que era filha de um português chamado Inácio Saraiva de Araújo, casado com Dona Leonor Ferreira da Silva. Ela, Teodósia, era nova, mas já prometeu em casamento para Francisco Alves Maia. E aí casaram-se. Ele veio morar, tomar de conta da fazenda Bom Jesus da Cachoeira. Quem já foi ao carnaval de Lauro Maia, ali perto de Brejo Cruz? Ali, Bom Jesus. Fazenda Cachoeira de Bom Jesus, foi ali que Francisco Alves Maia veio. Depois ele recebeu um comunicado do capitão Bento de Araújo Barreto, que era o dono daquela cismaria, para que ele fosse para o Riacho do Sangue. Está chegando. Eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai ser possível, porque o tempo é pouco. Mas um dia eu ainda falarei também sobre os casamentos endogâmicos. Começando lá em Francisco da Rocha Maia, até chegar em Chico Bentivi, que morreu lá em Catolé, que era da Lagoa de Pedra. Bisneto de Cesário e bisneto de Vitor. Bisneto de Cesário e bisneto de Vitor Vicente Ferreira Maia. Vitor, que era o pai de Cristina, que era a esposa de Martiniano, a segunda esposa de Martiniano. Martiniano, que era de utilizador. Então, veja bem, Francisco Alves Maia foi para o Ceará, foi tomar de conta de terra de Bento de Araújo Barreto. Depois ele veio novamente para Cachoeira, ele faleceu em 1760. Mas o filho dele, Antônio Ferreira Maia, que casou lá no Ceará, foi jovem para o Ceará, casou com Mariana Ferreira Maciel, alguns filhos, ela morreu. Depois da morte do pai, que era Francisco Alves Maia, ele veio para Cachoeira, casou com uma prima legítima, Quitéria Nogueira Leitão, filha de um português, também Diogo Nogueira Leitão, que era casado com uma filha de Bento de Araújo Barreto. Então ele casou com uma prima legítima. Foi para o Ceará, os filhos nasceram lá, netos foram registrados. Ele diz a história que ele morreu também, aí na região de Catolé do Rocha. E eu vou chegar onde eu quero. Por quê? Porque lá no Ceará, quando a família Maia teve uma presença marcante, como também na Paraíba e Rio Grande do Norte, mas em 1817, na Revolução Pernambucana, Manel Alves Ferreira Maia, que era filho do Antônio que eu falei agora, participou da Revolução em Porto Alegre. Os monarquistas desceram a serra, foram matar José Alves Maia, que era sobrinho dele. Ele estava acompanhado de um segurança, que era João Alves Seixas. O cavalo de João corria muito e ele escapou. E o José foi assassinado. Doutor Vandir Benício Maia tem nas suas anotações que o nome dele era Lino. Existe essa dúvida. Mas o irmão de Manuel Alves Ferreira Maia, Francisco Alves Ferreira Maia, ele e Manuel casaram com duas irmãs gêmeas. Francisco Alves Ferreira Maia casou com Cosma Joaquina. Manuel Alves Ferreira Maia, que era o avô do coronel Maia, que era o avô do coronel Zé Sérgio Médio de Catolé, casou com Damiana. Damiana morreu e casou com Maria, irmã dele. Que aí é outra história. Eu vou chegar em Francisco Alves Ferreira Maia. Casou com Cosma, ele ficou viúvo. Em 1824, na Revolução do Equador, eles foram perseguidos por um pirata português que morava no sítio Maniçoba, no município de Catolé, que era monarquista, altamente perigoso, cometeu muitos crimes na região de Catolé do Rocha, e ele perseguia o Francisco e o Manuel, os dois irmãos. E eles foram para o Ceará, viver no meio dos parentes. Isso em 1824. Em 1831 ele voltou e foi assassinado a mando de Tomás Coxo. 3 homens mataram Francisco Alves Ferreira Maia: João da Silva, João Severo e João Vascorado. 3 João. Eles 3 foram assassinados por vingança depois. E quem mandou matar Francisco Alves Ferreira Maia também foi assassinado.
através de Diogo, que era filho de Francisco Alves Ferreira Maia. Com tudo isso, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em Francisco da Rocha Maia, nosso padrinho. Francisco da Rocha Maia era filho de quem? Francisco Alves Ferreira Maia. Desse Francisco Alves Ferreira Maia que foi assassinado. Ele era o pai de Francisco da Rocha Maia. Ora, quem era a mãe dele? Inclusive, em alguns livros, a mãe dele não era citada. Ela era conhecida como Ana Bela, Ana Gorda, mas era Ana Rocha de Oliveira. Começando com Elivânio, provavelmente ela era da região de Russas. Porque de 1824 até 1831, Francisco Alves Ferreira Maia ficou lá. Porque quem fundou Cachoeira do Rocha foi a família Rocha, Francisco da Rocha Oliveira. Com certeza, parente dela. Um detalhe interessante, eu sempre escuto alguém dizendo: o Lagoa de Pedra é um povo baixo. Francisco da Rocha, Francisco Alves Ferreira Maia era de estatura mediana. Um detalhe interessante, ele era um homem de muita força. Ele cortava uma algaroba, trazia no ombro, parava para conversar com alguém sem tirar a algaroba do chão, do ombro. Francisco da Rocha Maia segurava um fardo de rapadura com os dentes. É verdade. Miguel Santana, que era filho dele, deve ter alguém aqui descendente de Miguel Santana? Tem. Zé Alexandre, ele era bisneto, né, de Miguel Santana, neto, né? Neto. Miguel Santana chegava com, ele era um tropeiro, e ele tirava a carga do burro sozinho. Ele tirava a cilha, colocava o joelho aqui atrás do burro, empurrava o burro e tirava a cangalha com todo o material, com todo o peso. Meu avô, Pedro Prachetes, era um homem de muita força. É próprio da família. É próprio da família. Então, Francisco da Rocha Maia, ele era filho desse Francisco Alves Ferreira Maia. Ele era irmão de Diogo, que vingou a morte do pai. Ele era irmão de Felícia, que era mãe do coronel Valdivino Lobo. Depois de Zé Lobo, seu pai, o homem mais poderoso de todo o sertão da Paraíba, foi cotado para ser governador. Houve o assalto em 1922, que Rodolfo já fez palestra sobre isso, sobre o coronel Valdivino Lobo. Então é uma história riquíssima. Para não tomar tanto tempo, porque isso muitas vezes se torna cansativo, quando eu estou com minha esposa, quando eu chego num local que eu começo a falar, minha esposa diz: se não parar, ele não vai embora. Porque está no meu sangue isso. Está no meu sangue. Francisco da Rocha Maia diz uma versão, através de Zéu, que era tio de Rodolfo, nosso parente. Na minha opinião, inclusive tem um artigo que eu escrevi sobre ele, está aí na internet. Na minha opinião, o maior historiador de nossa região, nosso capitão Mó da genealogia, falecido lamentavelmente. Zé tinha uma versão que Francisco da Rocha Maia foi criado por uma irmã chamada Francisca Joaquina Maia Saldanha, que era a avó de Quinta Saldanha, famoso, e era irmã dele do Papipaz, conhecida como Chiquinha do Bulungu. Ela casou com Joaquim Saldanha, que veio do Ceará, juntamente com Zé Lobo, que casou com Felícia, irmã dela, porque tem outra versão que diz o seguinte: Felícia e Joaquina diziam que só casavam com quem vingasse a morte do pai dela. E dizem que Zé Lobo e Joaquim Saldanha vingaram também a morte de Francisco Alves Ferreira Maia. E um detalhe interessante: Francisco Alves Ferreira Maia tinha uma namorada numa casa de taipa, lá na fazenda Curralinho, onde ele morava, no município de Catolé. Ele foi assassinado. Os assassinos chegaram e ele pegou a arma estava sem munição, e ele sofreu 16 picheradas. Francisco Alves Ferreira Maia, que é o pai de Francisco da Rocha Maia. Dizem que Francisco da Rocha Maia arranjou uma namorada na Lagoa de Pedra. Você sabe dessa história? Ou não? Sabe? E Chiquinho do Bulungu, que é uma mulher muito forte, de muita força, de muito poder, ela disse: se você casar com a mulher da Lagoa de Pedra, você leva uma pisa. Francisco da Rocha Maia desapareceu. Certo dia ele chegou, disse: vai cumprir o que prometeu? Ela disse: você ajoelhe, cabra. Pegou o chicote e deu uma pisa nele com o chicote. E Francisco da Rocha Maia, tome pia. Na história, eu comecei muito com o Edivânio sobre isso. Em 1855, Francisco da Rocha Maia registrou um filho com o nome de Francisco. A mãe era Umbelina da Silva, Umbelina. Mas Edivânio, que pesquisa muito, e muito, hoje o que eu sei da Lagoa de Pedra, agradeço a Edivânio. Umbelina, ninguém sabe o paradeiro de Umbelina, ninguém sabe o paradeiro desse menino. Porque posteriormente, em 1860,
ele registrou o filho, Francisco Alves da Rocha Maia, o segundo, filho de Maria Francisca Saldanha, e por rixa na família, uma rixa, mudou o nome para Maria de Santana e Silva, daí de onde veio Miguel Santana. Tem um filho dele que ficou no Ceará, que pouca gente sabe disso, que era o Joaquim Santana, conhecido como Joaquim Bala. Ernesto, casado com Dodó, irmã de Joaquim Bala, numa seca tal, levou o gado para salvar o gado do Ceará. Levou 1000 reses, morreu uma vez. Ele voltou com 999. Olha o cuidado, a atenção desses homens, nossos ancestrais, trabalhadores, homens fortes, homens direitos. Francisco da Rocha Maia, Mariana, a senhora da apresentação, filha dele, que os mais velhos chamavam de Mariana da Rocha Maia, casou com Cesário. Cesário era meu trisavô, filho de Manuel Nascimento Corrêa, que veio de Apodi para Lagoa de Pedra. João Manuel do Nascimento, irmão de Cesário, casou com Maria Dalina da Conceição, filho de Francisco da Rocha Maia. Começou aqui a misturada. Aí lá vai. Francisco Alves da Rocha Maia, o primeiro, filho de Francisco da Rocha Maia, casou com Maria Joaquina da Conceição, irmã de Cesário. Ela está dizendo aqui, olha. Olha aqui, está dizendo que lembrou agora, eu falei, ela se lembrou agora o nome de... Da minha avó. Tá vendo? Isso é que é bacana, né? Gratificante. Aí essa mistura começou com os filhos de Cesário, ou melhor, de Manuel Nascimento Corrêa, que era casado com uma pessoa da região da Lagoa de Pedra, com os filhos de Francisco da Rocha Maia. Minha trisavó paterna era Luísa Alves Maia, irmã de Francisco da Rocha Maia. Um fato interessante, se eu errar, me corrija, eu sei que passou para mim. Num dia só no sítio de Poeira, que eu estive lá sexta-feira com o Rodolfo, lá as paredes, apenas umas paredes da casa de Praxedes Alves Maia, irmão de Vitor Vicente Ferreira Maia, que era o pai de Cristina, casada com Martiliano. Num dia só, 4 filhos de Francisco Vicente, irmão de Vitor, irmão de Praxedes Alves Maia, casaram com 4 de Praxedes Alves Maia. Você já pensou? Primos legítimos. Primos legítimos. Praxedes Alves de Deus Maria, filho de Praxedes Alves Maia, casou com a filha de Chico Vicente, Emília Justina de Almeida. Antônio Praxedes, irmão de Pedro Praxedes, que era meu avô, casou com Regina, filha de Chico Vicente. Regina, mãe de Maria Praxedes, morava em Almir Afonso, e Manuel Praxedes, que morava em Fortaleza. E a Maria, que morava, faleceu em Mossoró. Elviro, filho de Chico Vicente, casou com Maria Dalina da Conceição, filha de Praxedes Alves Maia. Agimiro, filho de Chico Vicente, Elviro casou com Umbelina, que chamava-se Mãezinha, de onde descendo o pessoal de Luiz Solano, lá de Lucrécia. E Agimiro casou com Maria Dalina da Conceição. E ainda Francisco Dalina, filha de Praxedes Alves Maia, casou com Francisco Martiliano da Rocha Maia, filho de Martiliano. E mais um detalhe. Rochinha. A primeira esposa de Martiliano, Vicência, era irmã do meu bisavô Praxedes Alves Maia. Vicência morreu com 30 anos, era mãe de Tito Mais, era mãe de Mãe Marica e por aí vai. Aí ele casou com Cristina, que era sobrinha de Vicência. Porque Cristina era filha, depois alguém, eu estou querendo rir, porque depois alguém vai dizer, depois Martiliano, foi de velho, vou conversar. Mas é porque é isso. A história é gratificante. É interessante a história. Lamentavelmente. Você é professor da educação física. Eu já em casa, meu irmão ligou, vem aqui, eu fui. O que é? Os parentes estavam lá. Se você falar sobre a família, eu falei algumas coisas, não disse, o bicho doido é doido, não é sabido. Eu digo, doido é você, eu não sou doido, não. Doido é você. Pois é, eu agradeço a atenção. Eu sou esforçado, a verdade é essa. Então, Vicência, a primeira esposa de Martiliano, era irmã do meu avô Praxedes Alves Maia. Eu passei agora em frente à casa onde morava Francisco Dalina, que ela tinha um apelido aqui na Lagoa de Pedra, de Chica Morro e Chica Caial. Quem também tinha esse apelido? João Martiliano. Caial, não sei por quê, qual o motivo. E ela morreu lá no... Pode falar. Sabe, pode dizer. Porque era um morador, depois se abriu de Caial,
E ele não gostava. Certo. E ele dizia que no dia que se encontrasse com ele não ia dar certo. E era igual Martiniano. Não, mas a gente não sabe o motivo O motivo de ser O Caial. motivo é porque o Martiniano era... Assim, minha mãe dizia que ele era uma pessoa muito bem aparentada. E o cara lá não era bem aparentado. Aí só ficava pouco. Mas essa alcunha de Caial, o apelido, Sim. às vezes maldoso e chamado muito de... O pessoal chacoteava, né, com esse nome. Ele acabava... Caial, o apelido, Sim. às vezes maldoso e chamado muito de... O pessoal chacoteava, né, com esse nome. Ele não gostava, porque ele acabou assassinando uma pessoa por causa desse apelido, né? A gente não sabe o motivo de ser chamado de Caial, sabe? E não era só ele que era chamado de Caial, tinha outras pessoas também da família que tinha essa alcunha. Eu vou aproveitar, eu já tinha falado com ela no passado, a Yamma Afonso, e ela disse uma coisa interessante. Ela disse, as pessoas de Lagoa de Pedra estão vivendo muito porque deixaram de brigar. É verdade. E uma coisa que eu falei para ela, com todo respeito, as pessoas da Lagoa de Pedra, para as pessoas de fora, excelentes. Amigos, amigas. O que houve de errado passou. Eu cheguei no bairro em Patu, com o Otônio, que é advogado em Patu, e ele disse, essa pessoa do bairro sou parente. Ó, fulano, você era o que de fulano? Ela disse, neta. Você era o que de Sininho? Eu disse, neta. A mulher deu as costas para mim e saiu. Eu fiquei triste. Passou, pessoal. Hoje nós estudamos. Faltou educação na Lagoa de Pedra, faltou Deus na Lagoa de Pedra. Faltou Deus na Lagoa de Pedra, essa que é a verdade. Em Catolé, eu juro que eu vou parar. Em Catolé, uma família estava brigando com outra, foi para a rádio fazer as falas da rádio. E o apresentador do programa disse, o senhor, o pai do rapaz que atirou no outro, por sinal que sofreu um tiro, eu descobri, dos alvos da Lagoa de Pedra. E Vicentinho disse que ele é parecidíssimo, Martiniano. E se eu quero que parem para não virar uma nova Lagoa de Pedra. O locutor da rádio disse, a Lagoa de Pedra começou uma briga por conta do rabo de uma ovelha, hoje não tem mais ovelha, não tem mais ninguém, não tem casa, não tem nada. A briga por conta do rabo de uma ovelha foi em Esperança da Paraíba. A Lagoa de Pedra foi outra coisa. Então o que nós temos que pedir a Deus, e nós somos uma geração diferente, e eu sou sincero, eu não tenho raiva, eu não tenho raiva de ninguém da Lagoa de Pedra. Todos nós perdemos com a violência da Lagoa de Pedra. Todos nós fomos derrotados com a violência da Lagoa de Pedra. Eu tenho dor, mas o que passou, passou, pessoal. A Lagoa de Pedra é outra história hoje. Hoje, pessoal, até o nome, hoje é Pedras Altas, né? Uma parte é Pedras Altas, depois que o doutor Manuel Maia comprou. Então eu fico feliz de estar aqui e vou ser sincero. Se tivesse tempo, aí eu inventava pela noite, falando da família, amanhã. Fazia como Belarmino, o poeta Belarmino de França, cantando com Zé Limeiro, o poeta do absurdo, cantaram 3 dias e 3 noites. Zé Limeiro, o poeta do absurdo, e Belarmino de França, que era de Pombal, de Paulista. O pai do Padre Solon foi prefeito de Paulista. O Padre Solon era muito satírico, muito irônico. Ele saía para Pombal, tinha um joio paulista e todo dia ficava pedindo carona. Estava aí, padre, ficou bem novinho. Ele entrou, pá, bateu a porta, o Padre Solon disse, mas João tem força do braço, você tem na canhota, padre. Quando eu dava aula, eu falava isso do besteirol, porque besteirol também é cultura. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Feliz de estar aqui, tá? E um dia nós falaremos sobre os casamentos em novembro.